Rodrigo, eu vou fazer minha última pergunta. Se você acha que é pecado um cristão tomar cerveja, beber um vinho, ou algumas igrejas ou algumas assembleias exageram ao mencionar isso, ou tratar isso como se fosse um pecado. Olha, a Bíblia nunca viu a bebida como uma coisa legal. Mesmo que existam muitos teólogos que defendam a abstinência, que falam assim, não, mas a Bíblia não proibiu beber, a Bíblia proibiu a embriaguez. A Bíblia autoriza a moderação. Mesmo aqueles que discordam de mim e acham que a moderação é bíblica, eu diria o seguinte, veja bem, é uma roleta russa. Por que é uma roleta russa a moderação e esse discurso da moderação que muitos cristãos hoje estão colocando na Bíblia para justificar, que agora tem muito cristão que gosta de um vinhozinho, tem muitos pastores, sabe que agora está aumentando o número de alcoólatras e você tem pastores e padres que estão no alto índice de alcoólatras? Não sabia, não tinha essa informação. Eu tenho esse dado lá em casa uma vez, está aumentando exponencialmente o número de pastores e padres dentro da fatia de alcoólatras. Olha, não tinha essa informação, Rodrigo. Você entendeu? E agora você está notando que as igrejas estão, assim, ficando mais tolerantes. Começa o vinho, né? Jesus bebeu vinho, aí vem com aqueles argumentos, Jesus bebeu vinho. Tá, mas qual foi o vinho que Jesus bebeu? Primeiro tem que fazer uma análise bíblica. Será que a palavra vinho, yain, em hebraico, sempre é vinho? Ou o mosto também é considerado yain em hebraico, né? Oinos em grego. Tem que ver o contexto e tudo mais. E eu não vou agora fazer toda uma exegese e defender minha tese, mas eu vou apenas trabalhar isso aqui no seu programa. Vamos trabalhar com a hipótese, então, que tá bom, biblicamente você pode beber moderadamente. O que a Bíblia condena é o excesso, a embriaguez. Tá certo. Qual é o limite da moderação? Exato. O que é moderado pra você ou pra mim, né? Aí vira um vício, vai. A pessoa fala, mas eu tenho meu controle, né? É igual o jogador viciado, né? Ele fala, mas eu tenho controle. Quando ele vê, ele tá sem controle já, né? Exatamente. E ainda que você... Eu ainda vou mais além, mas ainda que você tenha o seu controle. Não, eu só bebo um vinhozinho de vez em quando, porque já tá na Bíblia. Tá, eu vou fazer outra pergunta pra você que acredita na Bíblia e acredita que pode beber moderadamente. O que é ser moderado e qual é a bebida que permite? Então, pode beber vinho porque o vinho tá na Bíblia? Tá. E por que não a cerveja também? Exato. Mas se pode beber o vinho e a cerveja, por que não pode o uísque também? Exato. Se pode beber a cerveja, o uísque, por que não pode beber também a vodka? Sim. Porque mesmo alguns evangélicos agora que estão nessa onda de liberar a bebida na Bíblia, eu respeito, mas discordo. Eu acho que respeito e discordância, eu posso discordar de você de uma maneira respeitosa. Então eu estou apresentando minha discordância, não meu desrespeito. Por que então que eles não bebem vodka? Por que eles não bebem vinho? Vodka, por que eles não bebem cachaça? Pinga. Nacionalíssima. Por que eles não pegam uma 51? Não é só o vinho? Não, porque a Bíblia falou do vinho. Tá, mas a Bíblia falou do vinho porque não tinha a vodka, mas a Bíblia fala também da bebida forte. Então, o que vale para o vinho, vale para a bebida forte. A cerveja já tinha naquele tempo que os filisteus faziam cerveja. Sim. E vou mais além. Se você pode beber vinho, pode beber cerveja, pode beber vodka, por que você não pode fumar? E é interessante que os evangélicos estão liberando hoje, alguns, a bebida alcoólica, que no passado não tinha. Você falou Assembleia de Deus, não bebia. Batista não bebia. Agora já tem alguns ramos batistas. Eu lembro até uma vez que eu estava conversando com um amigo que ele deixou de beber, porque eu mostrei para ele na Bíblia e ele se tornou evangélico. E ele falou que alguns outros evangélicos falaram assim, não, é porque eu não estava lá não, senão eu ia acabar com o Rodrigo na Bíblia, você pode beber sim. E muitos pastores que amam vinho importado ainda, eu conheço muitos. Só que é interessante, mas eles já não abrem mão pro cigarro. Ah, tá. Agora eu vou fazer a pergunta que eu faria se eu não fosse religioso, se eu fosse um ateu, se eu fosse um secularizado. Vem cá, crentes, por que vocês fazem uma defesa do vinho moderado, mas não fazem da vodka? Tá bom, eu vou pra sua igreja, mas eu não abro mão de beber vodka, porque meu avô era russo, a gente tinha uma vodka lá em casa, o rum e vodka a gente ama. Você deixa eu ser pastor da igreja bebendo rum e vodka? Álcool por álcool, Álcool né? por álcool? Eu posso beber uma cachaça? Sim, faz sentido.
E se eu posso beber e fumar, eu posso beber, eu posso fumar também. Você deixa eu ser pastor da igreja fumando? Aí Se você vira pode aquela ser bagunça. pastor, se você pode ser pastor bebendo vinho, eu posso ser pastor fumando? Por que que o seu vício É liberado e o meu e o não. meu não? Por que que fumar é pecado e beber vinho não é? Exato. Se eu posso fumar, e uma maconha? Exato. Porque se eu posso beber Começa cigarro, a subir, a subir. maconha tem uma coisa medicinal, a maconha deixa doidão, não. Se você fumar pouquinho, não. Exato. A maconha é igual ao vinho, é igual ao vinho social, pastor, que você está bebendo. Vem da natureza. Vem da natureza, o vinho faz bem, não tem aquele Uma tacinha jargão por noite faz bem. que já está desmentido isso pela Associação Brasileira de Cardiologia, não é bem assim. O pessoal vulgarizou a coisa para poder justificar o vício. Então, pastor, a maconha também de vez em quando faz bem, ela aumenta o coisa. Tem um monte de artigo científico falando bem da cannabis. E a cannabis também está mencionada lá na Bíblia, no incenso do santuário, que alguns é forçado isso, tá? Mas eles forçam, que no hebraico lá está falando da cannabis. Então o sacerdote também queimava a cannabis lá. Por que eu não posso fumar maconha? Já pensou a bagunça que vira? E para fechar o meu questionamento aos que querem defender o crente beber vinho. Tá, eu estou bebendo apenas vinho, não vou fumar maconha, não vou fumar cigarro. O Rodrigo pode falar o que quiser. Eu só estou bebendo meu vinho importado que eu ganhei, sou pastor da igreja X e não vejo problema, porque Jesus bebeu vinho, o Rodrigo está lá com falácia. Ele não me convenceu, não. Vou continuar bebendo meu vinhozinho aqui, pregando domingo na igreja. Moderadamente, tá bom. Aí eu vou fazer uma última pergunta para você. Você está sendo moderado. Quem garante que o seu filho vai ser? É verdade. E você quer ver o teu filho usando maconha? Você quer ver o teu filho fumando? Não, nem precisa da maconha, não. Vou ficar só no vinho. Exato. Você é moderado. Talvez teu filho não seja. Talvez seu filho não seja, mas se ele já cresceu num lar onde você, pai, bebeu moderadamente... Ah, não, mas pelo meu exemplo ele vai ser moderado. Não. Conversa com os médicos, eu vou falar que cada organismo reage de um jeito. Tem organismo que vicia assim, ó. Exato. Só com o cheiro. Tem organismo que você pode tomar 2, 3 taças e ele não vai viciar. Então não é que isso aí não é aprendizado, pai. Não vem jogar na conta da educação. Não, mas ele vai ver que eu só bebo moderadamente. Não existe isso. Porque para ele vai fumar 10 baseado aqui, não vai sentir nada. De repente, eu no primeiro já vou para Cracolândia no dia seguinte. Sim. Vai Bebida, de organismo para exato. organismo. Então, você vai arriscar que o seu filho se torne um alcoólatra em potencial porque você está dando o exemplo de um pai que bebe moderadamente? Eu preferiria não arriscar. Quando você está numa curva, meu amigo, não ultrapassa o caminhão, não. Você não sabe o que vem do outro lado. É verdade. Valeu.